Com relação à formatação de textos do MS Word, o botão ilustrado tem como função: letra A, alinhar o texto à esquerda; letra B, alinhar o texto à direita; letra C, diminuir o recuo do texto; letra D, aumentar o recuo do texto; e a letra E, alterar o espaçamento entre as linhas. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a correta para esse botão que está ilustrado aqui na questão? Para isso, para entender bem, nós vamos abrir aqui o nosso Microsoft Office Word. Percebe aí, está aparecendo na tela, com um determinado parágrafo. Eu vou primeiro selecionar esse parágrafo. Nós vamos clicar aqui na guia Página Inicial do Word. E agora nós vamos localizar, observa comigo, um grupo chamado parágrafo. Dentro desse grupo parágrafo, nós encontramos esse botão que aparece ilustrado na questão, que é o botão diminuir recuo, que tem uma setinha ali apontando para a esquerda. Ao lado dele, nós temos o botão aumentar recuo, que tem a seta apontando para a direita. Cada vez que eu clico no botão aumentar recuo, observa comigo, ó, cliquei, cliquei, cliquei. Percebe que ele está aumentando o recuo desse parágrafo selecionado. Agora, quando eu clicar no botão diminuir recuo, que é o que a questão pediu, é esse botão aqui, cliquei, 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 ele está diminuindo o recuo do parágrafo selecionado. Então, o botão aumentar recuo, que tem a seta apontando para a direita, aumenta gradualmente o recuo cada vez que eu clico nele, e o botão diminuir recuo vai diminuindo o recuo gradualmente cada vez que eu clico nele. Certo? Então, voltando para a questão aqui, esse botãozinho que a setinha aponta para a esquerda é o nosso botão diminuir o recuo do texto, da letra C de Canadá. Se a seta apontasse para a direita, para o outro lado, então daí seria o botão aumentar o recuo do texto. Mas como a seta aqui aponta para a esquerda, é o botão diminuir o recuo do texto. Um outro ponto sobre a ideia do recuo aqui, que é importante a gente debater, é a questão de que nós podemos alterar também esses recuos, não só utilizando este botão, mas também utilizando as réguas do Word. Observa comigo na prática aqui. Aí está aparecendo a régua do Word de novo. Em vez de utilizar o botão diminuir ou aumentar recuo, para mudar esse recuo, eu posso usar esses símbolos que aparecem junto à régua. Observa comigo, eu vou clicar nesse símbolo que a gente chama de recuo à esquerda, arrastar e soltar. E ele acabou de aumentar aqui o recuo à esquerda. Agora eu vou clicar de novo nesse símbolo que aparece junto à régua, que é o recuo à esquerda, clico, arrasto e ele diminui agora o recuo à esquerda. Então nós também podemos alterar, aumentando ou diminuindo os recuos, utilizando a própria régua do Word, tanto aumentando aqui o nosso recuo à esquerda, como diminuindo o recuo à esquerda. Além disso, ainda tem outros símbolos de recuo que aparecem aqui, como esse símbolo que vocês estão enxergando aqui mais acima, que é o recuo da primeira linha, onde eu clico, arrasto e ele altera aqui pela régua somente o recuo da primeira linha do parágrafo selecionado. Ainda temos um pouquinho abaixo a ele, bem no meio aqui, ó, o chamado recuo deslocado, que eu clico, arrasto pela régua e solto, e ele recua as demais linhas do parágrafo que não a primeira. Esse é o chamado recuo deslocado. Então existem muitas maneiras de alterar os recuos do texto. Aqui, claro, a questão só pedia qual era a função desse botão que aparecia e a resposta diminuir o recuo do texto. Bem, era isso nessa questão. Na próxima a gente volta com mais dicas importantes aí relacionadas aos conteúdos indicados.